Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos começar o nosso conjunto Primavera. Eu já trouxe para você o fio que eu irei utilizar, que vai ser esse aqui, o fio Marina Slim da Fitecom, na cor Salamandra. Esse é um fio 100% viscose, esse cone aqui ele vem com 560 metros, tá? E o tex dele é de 190. Para esse fio, eu gosto de utilizar aqui a agulha 2 milímetros. Nós vamos precisar também de uma tesoura e de uma fita métrica, pois eu vou te ensinar a fazer esse conjunto em todos os tamanhos. Então, você vai conseguir fazer ele sob medida, seja infantil, adulto, do P ao GG, tá bom? Você vai fazer em todos os tamanhos. Então, nós vamos começar o nosso conjunto pela parte da blusa. Esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Nós teremos uma série de vídeos em que nós vamos trabalhar esse conjunto passo a passo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e todas as novidades que eu trouxer por aqui. E antes da gente, de fato, começar o nosso trabalho, eu vou deixar mais um recado para vocês. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar muitas informações importantes. Então, não deixe de conferir a descrição. Inclusive, o link para as próximas aulas vão estar todos aqui na descrição, tá? Então, não deixe de conferir a descrição, vou deixar lá os materiais, agulha, links importantes, vou deixar tudo lá, tá bom? Ah, e esse fio aqui você vai encontrar no site da Fitecom, também vou deixar o link aqui na descrição. Aqui eu já estou com a minha peça, a parte da blusa um pouco adiantada, mas eu vou explicar bem detalhadamente para vocês, não precisam se preocupar, tá? Eu só quero que vocês vejam o padrão que vai se formar, um padrão bem bonito, tá? Mas que a gente precisa ter bastante atenção, tá bom? Então, eu já estou aqui com a minha blusa na altura em que eu vou abrir cava e decote, tá bom? Mas nós vamos começar a nossa blusa de baixo para cima, tá bom? Então, a medida inicial que você vai precisar vai ser a medida do busto, tá? Porque essa é uma blusa mais soltinha, então a gente vai usar como medida inicial a medida do busto. Então, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir a circunferência do seu busto, tá? Você vai medir, e aí se você quiser ele mais justinho no busto, você vai tirar a medida justa. Se você quiser ele mais folgadinho, você tira a medida maior, tá bom? Nessa aula, nós vamos utilizar esse gráfico que está aparecendo aqui para você agora, mas se você não sabe ler gráficos, nessa aula você vai aprender, tá? Então, se você não deixou seu like, já deixa o like, porque essa aula está super completa, tá bom? Então, eu vou deixar o link também para esse gráfico aqui na descrição, ele não foi confeccionado por mim, tá aqui o arroba de quem fez, arroba love em linhas, tá bom? Mas nós vamos utilizar ele nessa aula. Esse nosso ponto, pessoal, que nós vamos trabalhar, ele é múltiplo de 45, tá? Por que que ele é múltiplo de 45? Porque o nosso desenho, ele é feito de repetições. Então, nós vamos repetir uma quantidade de pontos, tá? Para compor o nosso desenho. Então, veja que o desenho, ele é a repetição desses aqui, ó. Essas duas colunas e essas duas barrinhas aqui, vou chamar assim. Então, nós estaremos sempre repetindo esse desenho. E a quantidade de pontos necessária para repetir esse desenho é exatamente 45 pontos. Por isso que o nosso ponto aqui, né, que esse desenho é múltiplo de 45. A gente vai repetir 45, 45, 45, até chegar no tamanho que nós precisamos. Aqui no meu caso, eu fiz 4 repetições de 45 pontos. Eu repeti o ponto múltiplo por 4 vezes, que deu um total de 180 pontos. Se eu medir aqui a largura, ó, eu vou ficar com 40 centímetros, ó. Estou aqui com 40 centímetros de largura. Então, para esse fio que eu estou utilizando, essa agulha para minha tensão de ponto, 180 pontos iniciais, eu fiquei com a largura de 40 centímetros. Se você mudar o fio, se você mudar a agulha, tudo isso vai influenciar, tá? Então, digamos que, eu preciso, ou melhor, eu tenho um fio aqui que ele é mais fino do que esse que a prof está usando. Então, o que que vai acontecer? Você vai fazer os mesmos 180 pontos, porém a tua peça vai ficar menor, porque o fio é mais fino.
Então, por isso, você deve fazer a quantidade múltipla até chegar no seu tamanho, tá? Não siga assim, exatamente a quantidade que eu fiz, tá? Só fazer de 45 em 45 pontos até dar o tamanho que você precisa. Eu não vou falar aqui a quantidade de correntes para cada tamanho justamente por isso, tá? Porque eu estou ensinando vocês a fazerem sob medida, ok? Então, agora nós vamos, de fato, começar o nosso trabalho, tá bom? E nós vamos começar com a carreira de ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma, uma técnica que eu já ensinei aqui no canal, que é de começar já com a carreira de pontos baixos, ou seja, a gente não faz aquele cordão enorme de correntinhas para depois fazer a carreira de ponto baixo. Não, a gente já faz direto ponto baixo. Eu vou ensinar aqui rapidamente, mas se você quiser uma aula mais detalhada, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tá? De uma outra aula em que eu explico somente essa forma de iniciar, tá? Então, como que é? A gente faz 3 correntinhas para começar, tá? A gente não vai fazer aquele cordão enorme, mas a gente precisa fazer 3 correntinhas aqui no começo. Aí eu venho na primeira, ó, e vou puxar o fio. Vou fazer uma correntinha. Perceba que agora eu estou com 2 laçadas na agulha, eu tiro todas duas. Essa correntinha que eu fiz aqui de base, ó, vai ser onde eu vou inserir a minha agulha para fazer o próximo ponto. E essas 2 correntinhas que ficaram aqui, elas já contam como sendo o primeiro ponto. Então, esse que eu fiz é o segundo, ok? Vamos colocar a nossa agulha dentro da correntinha, puxar e fazer outra correntinha, que é onde eu vou fazer o próximo ponto. Tiro as 2 laçadas fazendo ponto baixo, então já temos 3 pontos. E nós vamos repetir dessa forma até nós atingirmos a quantidade de pontos que nós precisamos, ó. Tá vendo? Aí, tenha cuidado para não apertar muito essa correntinha que você faz, ó. Insiro aqui dentro, puxo. Não aperta muito essa correntinha, tá? Porque senão vai fechar o seu trabalho. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique reto. Então, você fez a correntinha, tira as 2 laçadas. Vem na correntinha que você fez, puxa, faz outra correntinha, tira as 2 laçadas. Vem na correntinha que você fez, puxa, tira, né, fazendo uma correntinha, depois tira as 2 laçadas. Aí a gente vai fazendo assim, ó, vai se transformando na primeira carreira já de pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha com 2 repetições de 45, ou seja, com 90 pontos, e você vai fazer aí a repetição que for suficiente pro seu tamanho, tá? De 45 em 45 pontos. Então, faz 45, depois faz mais 45, até chegar no tamanho que você precisa, ok? Então, pessoal, terminei aqui a quantidade que eu preciso. Eu acabei fazendo as 180 correntes mesmo, porque aqui eu já vou começar a calça, tá? Do conjunto. Mas, como essa parte inicial, ela é igual tanto para blusa quanto para calça, não vai fazer diferença, tá? E o tamanho que eu preciso coincidiu, tá? Então, eu comecei a blusa, como vocês puderam ver, já comecei com 180 pontos, e tô começando a calça com 180 também. Ah, Débora, mas você não vai ensinar a blusa? Vou. Mas, como eu disse, o começo é igual, tanto para blusa quanto para calça, tá bom? Então, esse cordão, essa explicação inicial aqui das carreiras iniciais, vai ser idêntica para as 2 peças, tá bom? Por isso que não vou ter esse problema, né? De, tô começando a calça e ensinando a blusa, não vai ter diferença nenhuma, tá bom? Então, você vai começar com a medida da blusa para você, ok? Então, terminada aqui essa parte inicial, né, a corrente inicial, que na verdade não é corrente, já é ponto baixo, nós vamos fechar em círculo, tá? Então, o que que eu faço? Eu viro assim, ó, do lado de cabeça para baixo, né, porque a gente está trabalhando assim, eu viro de cabeça para baixo, ó, e vou passando minha mão por todo o cordão, tá? Passando minha mão por todo o cordão. Cheguei aqui no final, ó, ele tá de cabeça para baixo, certo? Eu vou virar ele de cabeça para cima. E essa ponta aqui que eu comecei, que também tá de cabeça para baixo, eu viro de cabeça para cima. O resto aqui não importa, por quê? Porque eu já passei a mão nele, eu já sei que ele não está torcido. E o que vai me importar agora são as 2 pontas, que estavam de cabeça para baixo, e agora
estão de cabeça para cima, tá? Então, a gente vai fechar em círculo, fazendo um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Lembra que eu falei que essa correntinha aqui era o primeiro ponto? Então, por isso que a gente vai fechar nela, porque é o primeiro ponto que nós temos, ok? Aqui a gente fica com esse buraquinho, tá? Mas não se preocupe que depois, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai passar esse fio aqui por dentro dessa primeira laçada e vai fechar esse buraquinho. Esse marcador aqui, pessoal, só estava me auxiliando na contagem dos pontos, tá? Eu marquei o ponto de número 100 e recomecei a conta, então ele só me ajudou em relação a isso. Então, vamos começar, de fato, o nosso ponto fantasia. A gente vai começar com uma carreira toda em pontos altos. Se vocês perceberem aqui no nosso gráfico, ó, nós temos uma carreira toda em pontos altos. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais. Esse símbolo não vai ficar muito nítido, gente, porque a imagem não tá com uma qualidade muito boa, tá? Mas dá para vocês entenderem, ó, que esses risquinhos aqui, ó, na vertical, cada um corresponde a um ponto alto. Então, é isso que a gente vai fazer agora, um ponto alto para cada ponto de base. Essas bolinhas aqui correspondem a correntinhas, que a gente vai trabalhar na próxima carreira. Mas só para vocês entenderem essa questão do gráfico, tá? Cada risquinho desse é um ponto alto e cada bolinha é uma correntinha. A partir daí fica muito fácil, tá? É só você representar o que tem aqui no crochê, tá bom? Então, para começarmos a nossa carreira de pontos altos, nós não vamos fazer aquelas tradicionais 3 correntinhas. Nós vamos fazer um falso ponto alto. Então, se você não deixou o seu like ainda nessa aula, deixa agora, porque essa dica aqui vale ouro, tá? Ó, você vai puxar aqui, ó, na altura mais ou menos de um ponto alto, vai segurar firmemente com esse dedo. Se você não segurar firme, aqui não vai dar certo, ok? Então, segure bem. Você vai torcer assim, dessa forma, ó. Aqui, segurando bem, você gira e passa a agulha por trás, ok? Ó, de novo. Puxo aqui a laçada à altura de um ponto alto, seguro bem e giro passando minha agulha por trás desse fio. Puxo, ó, e tiro 2 laçadas. Fiz o meu primeiro falso ponto alto. Ele fica bem bonito e o acabamento fica bem melhor, tá bom? Ah, não entendi. Volta um pouquinho a aula, tenta, assiste de novo, faz devagarinho, até você conseguir. Eu também não consegui na primeira tentativa, então persista e você também vai conseguir fazer, tá bom? Agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu cheguei ao final, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Tenha cuidado para não deixar ele virado, tá? Ele tem que ficar certinho assim, ó, os pontos para cima. Então, você vem aqui, ó, nesse primeiro ponto, essas 2 laçadinhas aqui, e faz o ponto baixíssimo de finalização, tá bom? Agora, nós vamos começar a próxima carreira também com o falso ponto alto, então, eu vou puxar na altura de um ponto alto, vou segurar, vou girar, passando a agulha por trás, puxo o fio e tiro as 2 laçadas. Fiz o primeiro ponto, tá? Vou continuar em pontos altos até completar 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, vou fazer mais 4. Olha só. Mais um para completar os 7. Pronto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, começo a trabalhar em pontos altos até completar 7 pontos. Olha só. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos, e no terceiro, vamos fazer um ponto alto. E vamos seguir fazendo esses quadradinhos aqui até completar 10 quadradinhos, né? 10 partes dessa aqui vazada. Então, eu já fiz a primeira, vou fazer a segunda, ó, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto.
Não faça essas correntinhas muito apertadas, senão tua peça vai fechar, tá? 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. E vou repetindo assim até completar 10 quadradinhos. Prontinho, pessoal, terminei, ó, os 10 quadradinhos, tá? Se for preciso, puxa aqui um pouquinho essa parte aqui de cima, tá? E agora a gente vai repetir tudo novamente. Então, desde aqui esse grupinho, ó. 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 10 quadradinhos. Agora, 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, depois 10 quadradinhos. E assim a gente vai seguindo, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto dos 7. Então, eu vou fazer mais 6, tá? Olha só. Fiz os 10 grupinhos e o último ponto aqui do quadradinho já é o primeiro dos 7, ó. 2, 4, 6, 7. Agora, eu faço mais um quadradinho, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro começo a trabalhar em pontos altos até completar 7 pontos. Completei os 7 pontos, ó. Agora, eu vou fazer os 10 quadradinhos, tá? Então, essa é a repetição que nós vamos fazer por toda a carreira. Depois dos 10 quadradinhos, repetimos esses dois grupinhos aqui, ó. 7 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos. Aí depois, 10 quadradinhos. E assim vamos fazendo. Vou fazer aqui toda a minha carreira e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira e é importante que vocês confiram se a carreira está certinha, se você não errou nenhuma parte, tá? Porque esse ponto ele é muito fácil da gente confundir, errar, achar que está fazendo certo, mas não está. Então, verifique, por favor, se você fez tudo certinho na carreira, tá bom? Acabei de verificar aqui a minha e vou finalizar agora com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Nessa primeira parte aqui, ó, nós acabamos ficando com 8 pontos, tá? Mas nós vamos resolver isso na próxima carreira. Então, aqui eu vou subir o meu próximo ponto, ó, fazendo falso ponto alto normalmente, tá? Os próximos 2 pontos nós vamos fechar juntos, justamente para diminuir esse pontinho que nós temos a mais aqui. Então, eu vou fazer aqui a metade do ponto alto, laço o fio, venho no próximo ponto, faço metade do ponto alto. Daí, eu fecho tudo junto, tá? Então, agora nós vamos ficar com exatos 7 pontos nessa primeira parte, nessa parte inicial da carreira. Ó. No final, nós teremos esse pontinho aqui para completar os 7. Nós temos 2, 4, 6. Esses dois fechados juntos contam como um ponto só, ok? Então, agora nós faremos 2 correntinhas, vamos pular as 2 de base. No próximo ponto alto, nós começamos a trabalhar em pontos altos e vamos trabalhando até completar os 7 pontos. Agora, nós faremos 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, e vamos preencher esses grupinhos aqui, esses quadradinhos com pontos altos, até o penúltimo quadradinho. A gente vai deixar só um aqui sem preencher, ok? Então, como que nós vamos preenchê-los? A gente vai fazer 2 correntinhas, perdão, 2 pontos altos em cada correntinha, nesse espaço das correntinhas, e um ponto alto sobre o ponto alto. 2 pontos altos no espaço da correntinha, das 2 correntinhas, e um ponto alto sobre o ponto alto, que deu um nozinho, mas vou desfazê-lo e continuar com vocês.
Então, vamos continuar dessa forma, até ficar sobrando um quadradinho aqui no final desses 10 quadradinhos que nós temos de base, ó, preenchendo aqui dessa forma. Prontinho, pessoal, ó, sobrando aqui um quadradinho, eu já parei, tá vendo, ó? Aqui a gente fica com 25 pontos. Agora eu vou fazer duas correntinhas, pular as duas de base, e no próximo ponto alto começo a trabalhar em pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Até completar os 7 pontos. Duas correntinhas. E vou fazer aqui à frente 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, vamos repetir tudo novamente, ó, como nós fizemos até aqui, ok? Então, vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, no próximo ponto alto. Agora, eu vou preencher os quadradinhos de base, até ficar sobrando um quadradinho, igual nós fizemos anteriormente. Ó. Então, nós estamos repetindo essa parte aqui, que nós fazemos os pontos altos, até ficar sobrando um quadradinho. Aí, nós fazemos o quadradinho em cima, ou seja, colocamos duas correntinhas e começamos a trabalhar em pontos altos. Fazemos 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos. Um quadradinho e vamos repetir novamente. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira, volto com vocês no final. Depois de finalizar a carreira, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, nós vamos começar a próxima, exatamente da forma que começamos a anterior, com um falso ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base, até completar os 7. Um quadradinho, ou seja, duas correntinhas, e começo novamente a trabalhar em pontos altos até completar 7 pontos. Agora, fazemos um quadradinho, duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. E aqui nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até completar todos esses 25 pontos altos que nós temos aqui na base. Completados os 25 pontos, agora nós iremos recomeçar essa mesma repetição, tá? Então, nós fazemos duas correntinhas e começamos a trabalhar em cima dos pontos altos, até completar os 7 pontos, tá? Depois, nós fazemos o quadradinho, ou seja, duas correntinhas e 7 pontos novamente. Duas correntinhas e 25 pontos altos, que são esses aqui. E assim nós vamos trabalhando até concluir a carreira. Prontinho, pessoal, terminei, ó, a carreira anterior. Comecei aqui a próxima com os pontos altos, tá? O quadradinho e os pontos altos novamente. Agora, nós vamos fazer mais um quadradinho, tá? E aqui em cima nós vamos fazer esses mesmos quadradinhos que nós fizemos aqui embaixo. Lembra que a gente fez 10? Então, essa carreira vai ser a repetição. Então, eu já fiz o primeiro e vou fazer mais 9. Então, duas correntinhas, pulo 2 de base e faço um ponto alto no terceiro. Duas correntinhas, pulo 2 de base, um ponto alto no terceiro. E repito até completar os 10. Olha só, eu terminei os 10 quadradinhos, tá? Agora, é só trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto, um quadradinho, um ponto alto para cada ponto, e aqui fazer os 10 quadradinhos, tá? E aí, ir repetindo assim
até o final. Bom, pessoal, aqui eu terminei, ó, a carreirinha com aqueles 10 grupinhos, como vocês podem ver. Comecei aqui a próxima com os 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, um quadradinho aqui, né? E aqui a gente tá repetindo, ó, essa carreira aqui, tá vendo? A gente vai ter essas duas carreiras aqui em cima. Então, eu já comecei aqui trabalhando normalmente 7 pontos, quadradinho, 7 pontos, um quadradinho e aqueles 25 pontos altos, tá? E assim a gente vai repetir por toda a carreira. Ou seja, ó, depois dos 27, 25, né, pontos, fazemos um quadradinho, 7 pontos, quadradinho, 7 pontos, quadradinho, 25 pontos. E assim vamos repetindo até dar toda a volta no nosso trabalho. Prontinho, pessoal, terminei a carreira anterior, ó, tá vendo? Com o quadradinho, ponto baixíssimo, subi o falso ponto alto, trabalhei os 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, um quadradinho, trabalhei aqui ponto sobre ponto, tá? Por todos os 25. Essa é a repetição dessa carreira que eu acabei de começar, ou seja, ela é idêntica à carreira anterior, tá bom? Então, eu vou fazer ela aqui por completo, depois eu volto com vocês para mostrar como vai ser a próxima carreira. Bom, pessoal, terminei a carreira anterior, ó, com os pontos altos, duas correntinhas e um ponto baixíssimo, tá bom? Comecei a próxima fazendo os 7 pontos, quadradinhos, 7 pontos, e trabalhei aqui os 10 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, isso mesmo. Então, essa é a repetição dessa carreira, tá? Bem tranquilo, bem fácil. E vou fazer ela toda aqui. Agora é só repetir, ó. 7 pontos, quadradinhos, 7 pontos. 10 quadradinhos. E assim vamos repetindo, tá? Eu vou repetir aqui no meu. E no final eu volto com vocês. Olha só, pessoal, terminei a carreira, ó, tá vendo aqui? Com os quadradinhos, fiz o ponto baixíssimo, comecei com os 7 pontos altos, quadradinhos, 7 pontos altos. E um quadradinho. Aqui nessa parte, nós vamos começar um outro desenho, tá? Então, nós vamos preencher 2 quadradinhos e vamos fazer um vazado. Vamos preencher 2, um vazado, preencher 2. Vai ser basicamente isso que nós vamos fazer, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais 2 pontos aqui dentro, ó. Mais um ponto sobre o ponto alto. Já preenchi um espaço, vou preencher o próximo com 2 pontos no espaço das correntinhas e um ponto sobre o ponto alto. Então, preenchi aqui 2 espacinhos. Faço 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, fazendo um quadradinho vazado, e vou preencher os próximos 2. Pronto, preenchi. Agora faço 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, e vou preencher mais 2 aqui. Olha só. Então, a gente fica assim, tá? Nessa parte aqui, ó, que a gente tem esses pontinhos, a gente vai agora fazer esses 3 grupinhos, tá bom? Aqui vai continuar igual, ou seja, vamos fazer agora um quadradinho aberto, os 7 pontos. Ó, duas correntinhas e novamente os 7 pontos, tá? Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira. Olha só, tá vendo? É assim que vai ficando. E agora, ó, a gente repete esse grupinho aqui, ó, esses 3, né?
aqui à frente, ó. Quadradinho aberto, preenche 2, quadradinho aberto, preenche 2, quadradinho aberto, preenche 2, quadradinho aberto e repete aqui esses pontinhos, tá bom? Vamos fazendo assim até finalizar a carreira. Bom, pessoal, finalizei a carreira anterior, ó, tá vendo? Comecei a próxima fazendo os 7 pontos certinho. Aí fiz o quadradinho, 7 pontos, quadradinho. Aí aqui a gente trabalhou igual a gente fez na carreira anterior. Então, essa carreira é idêntica à carreira de baixo, tá? Não tem nenhuma diferença, como vocês podem ver, tá bom? Então, é só trabalhar, ó, da mesma forma que vocês trabalharam a carreira anterior, repetindo por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha por completo, e na próxima carreira a gente vai ter algumas diferenças, tá bom? Então, quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, terminei a carreira, tá vendo? E, para começar a próxima, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, que é o falso ponto alto. E vocês lembram que eu falei que a carreira seguinte seria um pouco diferente? Então, realmente, a gente vai começar de uma forma diferente essa carreira. Então, eu fiz o primeiro ponto. Vou fazer aqui 2 correntinhas, pular 2 pontos de base, no terceiro vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto. Ó, estamos fazendo os quadradinhos, tá? Vai ser, pessoal, a repetição dessa segunda carreira aqui, ó, a primeira do ponto fantasia, tá? Onde a gente faz os quadradinhos, ó, os 10 quadradinhos, e faz 2 grupinhos aqui de 7 pontos. Vai ser a mesma coisa, só que a gente vai intercalar os desenhos, tá? Onde a gente tinha aqui os 7 pontos, agora a gente vai ter quadradinhos, tá? E onde a gente tinha o quadradinho, a gente vai ter os 7 pontos, tá? Então, vocês vão entender direitinho. Então, eu fiz aqui, ó, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazados, tá bom? Nós vamos fazer mais alguns aqui no final da carreira, tá bom? E serão 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui em cima a gente faz 2, tá? Então, 5 do começo e 4 do final dá 9. Como a gente precisa de 10 quadradinhos, vamos fazer apenas mais um aqui, tá bom? Ó, prontinho. Agora, a gente vai fazer os 7 pontos. Na verdade, a gente já tem um. Vamos fazer mais 6 aqui à frente. Faço 2 correntinhas e trabalho novamente 7 pontos altos. Olha só. Tá vendo? Agora, vamos fazer os 10 quadradinhos aqui à frente, ó. A gente vai fazer quadradinhos até chegar bem aqui, tá? E aí, vai dar os 10 certinho. Então, vamos fazendo 2 correntinhas e um ponto alto. Sempre pulando 2 pontos de base, seja esses pontos ponto alto ou correntinha. Prontinho, pessoal, terminei, ó, os 10 quadradinhos, e agora a gente vai repetir isso daqui, ó, tá? Os 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 10 quadradinhos, e assim vamos repetindo. Então, eu vou fazer, ó, 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 10 quadradinhos, tá? Ó, bem tranquilo, tá, pessoal? Vou fazer aqui toda a minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, a carreira finalizada, ó, nós fizemos aqui os últimos 4 quadradinhos, tá? Confere se você tá com os 10 aí, tá bom? E aí, a gente vai começar a próxima carreira preenchendo esses quadradinhos. Então, nós vamos preencher os centrais, vamos deixar um antes e um depois sem preencher,
porque se vocês perceberem, é exatamente assim que a gente tem aqui embaixo, ó, tá? Um antes aqui e um depois, e no meio a gente preencheu. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, vou começar aqui com o meu falso ponto alto. E vou preenchendo os quadradinhos da forma que nós já sabemos, até ficar sobrando um ali no final. Olha só, eu preenchi aqui, ó, 5 quadradinhos, tá? Vou fazer agora um quadradinho vazado, então 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. E aqui a gente vai fazer 7 pontos, quadradinho, 7 pontos. Olha só, 7 pontos, quadradinho, 7 pontos. Agora a gente faz mais um quadradinho. Vamos preencher todos esses quadradinhos aqui, deixando um só sem fazer, tá? Então, eu preencho aqui esses 8. Aí, depois, faço 2 correntinhas, um ponto alto aqui, trabalho os 7 pontos, quadradinho, 7 pontos. Quadradinho, preencho 8 quadradinhos. Então, essa é a sequência, tá? Vocês já conhecem, e então a gente vai trabalhar assim até chegar no final da carreira. Bom, pessoal, eu cheguei ao final da carreira, ó. Tá vendo? Eu segui aquele padrão, aqui eu fiz os 2 grupinhos de 7 pontos, o quadradinho, e aqui eu terminei, ó, preenchendo 3 quadradinhos, tá? E aí eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Prontinho, finalizei. Agora a gente vai fazer a próxima carreira, que vai ser exatamente o que nós fizemos nesta carreira, tá? Então, onde a gente tem ponto alto, a gente faz ponto alto, onde a gente tem quadradinho, a gente faz quadradinho, tá bom? Vou fazer aqui toda essa carreira dessa forma. Percebam que ela é a repetição dessa carreira aqui, ó. Ó. Então, a gente tá repetindo essa carreira aqui, tá? Vai ser exatamente a mesma coisa, só que tá intercalado, gente. Ó, ou seja, não está alinhado. Onde eu tinha essa parte, agora ela está aqui, ó. Tá vendo? Então, está intercalado, tá bom? Essa é a única diferença, mas as carreiras são as mesmas, tá bom? Então, vou fazer ela aqui por completo. Onde tem ponto alto, eu faço ponto alto. Onde tem quadradinho aberto, eu faço quadradinho aberto. Bom, pessoal, cheguei ao final da carreira, ó, tá vendo? Trabalhei aqui repetindo a carreira anterior, e essa daqui é a repetição da carreira de número 3, ó. Temos a primeira, a segunda, na verdade, a repetição da carreira 4, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, a gente repetiu a carreira 4. Agora, a gente vai repetir a carreira 5, tá? E vamos repetir da 5 até a carreira 10, tá? Então, a gente vai repetir, ó, estamos na quarta, vamos repetir a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, tá? A forma de fazer aqui vai ser a mesma. Como eu já expliquei, apenas a gente está com o desenho intercalado, tá? Mas o que que eu quero que vocês tenham atenção? Vejam onde a gente está começando as carreiras, ó. Tá vendo? A gente está começando no meio, basicamente no meio desse desenho aqui. E alinhado a esse começo aqui, ó, desse grupinho, tá? Então, ó, tá alinhado aqui. Então, quando vocês forem ver, como que começa essa carreira? Quantos quadradinhos eu tenho que fazer e tal? Vocês vão olhar para as carreiras de baixo que vocês estão repetindo, ok? Então, se for até melhor para você, marque agora, onde eu vou mostrar, tá? Que é onde você vai sempre olhar para ver como que você vai começar a carreira seguinte. Esse padrão, ele não é tão fácil assim quanto parece, por isso é preciso você ter bastante atenção, tá? Mas é só repetição mesmo. Então, por isso, fique atento agora para a explicação que eu vou dar. Você está começando a carreira, como eu falei, alinhado, ó, com o começo desse desenho, certo? Então, você vai olhar para essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó, é como se você estivesse fazendo essa carreira aqui, ó, essas carreiras aqui, começando bem aqui, tá? Então, é como se esse ponto alto aqui, ó, que você
fez no começo e o outro para finalizar, ele fosse bem que ele estivesse bem aqui, ó. O primeiro ponto lá foi esse ponto aqui, ó. E o último foi o anterior. Então, a próxima carreira, eu vou até marcar aqui, você vai começar nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto alto. E você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições de quadradinhos, tá? Então, fecha aqui a carreira, começa, faz 6 repetições de quadradinhos. Depois das 6 repetições de quadradinho, você vai fazer, ó, os 7 pontos, quadradinho, 7 pontos. Aí, você vai repetir a carreira normalmente até o final. Terminada essa carreira, você vai terminar com 4 quadradinhos, tá? Aí, você começa a próxima aqui, ó, nesse ponto, tá? Você começa a próxima carreira fazendo esse ponto e preenchendo 2 quadradinhos. Quadradinho aberto, preenche 2 quadradinhos. Quadradinho aberto, 7 pontos, tá? Termina a carreira preenchendo 2 quadradinhos, 2 correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo. Aí você vai sempre repetindo, ó, tá? Começando a carreira, né? Você vai começar como se você estivesse trabalhando aqui, ó. Faz até o final e vai repetindo, tá? Até completar as 10 carreiras. Embora nós estejamos aqui, na verdade, ó, um pouquinho abaixo, né? Porque são 2 repetições, né, gente? Então, a gente tá fazendo a primeira, ó, tá vendo? Então, você vai fazendo aqui, ó, as carreiras, sempre olhando pra cá, porque aqui em cima é como se você estivesse começando a carreira aqui, tá? Ó, e aí vai fazendo dessa forma até completar a repetição das 10, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai parar aqui, nessa carreira, na repetição dessa carreira, lá em cima. Tá bom, meus amores? Eu vou fazer aqui essas repetições, exatamente como eu expliquei para vocês, aí eu retorno para a gente prosseguir. Olha só, pessoal, terminei a repetição, tá? Das 10 carreiras, como eu havia explicado para vocês, ó. Na verdade, a gente começou a repetir da segunda carreira, né? Mas até completar a carreira 10, ó. A carreira 10 é essa que a gente fica com esses 3 grupinhos aqui, ó. E eu terminei a repetição dela com os 3 grupinhos, tá? Quero frisar mais uma vez essa questão da alternância dos desenhos, tá? O nosso ponto fantasia, ele é composto por colunas, né? Que estão assim na vertical, e por barras que estão na horizontal. Então, elas sempre se intercalam. Aqui vocês já conseguem perceber, ó. Nós começamos com 2 barras, então em cima dela nós temos 2 colunas. Aqui nós começamos com 2 colunas e nós temos 2 barras em cima. Então, vai sempre intercalando, tá? Então, como aqui, ó, eu fiz 2 barras, agora eu preciso subir 2 colunas, tá bom? E como que eu vou fazer isso? Eu vou repetir o desenho de coluna aqui da parte de baixo, tá? Para facilitar, para você saber aí como você deve fazer exatamente, você não vai repetir essas daqui, tá? Porque aqui a gente tem uma quantidade menor de carreiras por estar no começo da peça. Nós vamos repetir, ó, essa carreira aqui, essa forma de fazer, como se a nossa carreira estivesse começando bem aqui. Então, a gente vai repetir tudo isso aqui, ó. Nós já fizemos 2, né, na verdade, nós vamos repetir a partir dessa, tá? Que é a carreira de número 11, tá? Então, a gente vai repetir a partir da carreira de número 11, como se a nossa carreira estivesse começando aqui. Então, você pode até marcar, ó, esse ponto aqui, tá? É o primeiro aqui que você vai trabalhar na carreira. Então, você vai repetir, ó, tudo isso aqui até o final, só que começando desse ponto aqui, tá? Desse local aqui da peça. Então, você repete todas as carreiras, ó, a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Você vai repetir essas carreiras, ó, aqui, tá? Você vai começar aqui a repetir essas carreiras. E você vai fazer essas repetições até você chegar na altura da cava. O que é cava? É o lado, né? A abertura que vai ficar aqui do lado, ó, de cada lado, para a passagem do braço, tá bom? Então, a gente vai continuar repetindo, repetindo, até nós atingirmos a altura que nós queremos para a nossa cava. Isso vai ser variável, tá? Então, você pode fazer mais repetições ou menos repetições, até chegar na altura que você precisa,
tá bom? Para a abertura da cava. Você pode tirar essa medida com a fita métrica. Então, eu estou aqui com a minha fita métrica e vou demonstrar agora para vocês como tirar essa medida. Essa parte aqui do zero, ela vai ficar bem no ombro, sabe? Onde fica ali a costura do ombro, tá? Você pode tirar com base numa blusa sua, enfim, tá? Você coloca esse zero aqui no ombro, e aí você vai ver onde que acaba a abertura da cava. Se for 16 centímetros, sei lá, 19, 20, você vai ver o tamanho que você quer para a sua cava, tá bom? E aí você vai parar faltando essa quantidade de centímetros. É importante você saber qual que é o comprimento total da tua blusa. Então, vamos imaginar que você quer uma blusa com 45 centímetros de comprimento, certo? Então, você coloca o 45 bem aqui no final. Aí, você vai ver, ó, onde você está aqui na peça. Ó, você está aqui no 20, ó, 27. E você quer uma cava de 20, então, você precisa subir até chegar aqui no 20, repetir carreiras até chegar no 20, tá bom? Então, é assim que vocês vão saber até quando vocês vão repetir esse ponto, ok? Até chegar na medida que vocês querem para a cava de vocês, ok? Pode ser 20, pode ser 16, a quantidade que ficar ideal para o seu tamanho ou para o tamanho da pessoa para quem você está fazendo, tá bom? Quando você terminar de repetir essas carreiras aqui, você vai voltar a repetir essas aqui de baixo, ó, desde a segunda carreira, tá? Repete a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. E aí continua repetindo, tá? Então, essas carreiras que nós fizemos aqui, ó, essas 19 carreiras, elas são a base para vocês fazerem as próximas, tá? Então, você vai estar sempre repetindo aqui, ó, nessa parte, tá? Então, usa aí o marcador para guiar você, onde você vai olhar aqui para baixo, né, em qual carreira você está repetindo, para que você consiga, né, fazer as repetições sem ter nenhum problema, tá bom? Então, eu vou começar aqui a repetir, no meu caso, tá bom? E você vai fazer o mesmo aí na sua peça. Eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula eu já volto com a minha peça na altura da cava, pro meu caso, pro meu tamanho. E eu vou deixar aqui na descrição as datas em que eu vou liberar as próximas aulas, tá bom? Porque eu estou tecendo essa peça junto com vocês. Então, eu não tenho todas as aulas prontas ainda. Se as aulas já estiverem liberadas, né? Se você estiver assistindo esse vídeo depois, aqui embaixo também vai ter o link para as próximas aulas, tá bom? Então, não deixe de conferir a descrição desse vídeo. Então, se você está gostando dessa peça, está gostando da aula, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar essa aula com seus grupos de crochê, com as suas amigas crocheteiras, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos aqui do canal e também possam fazer essa linda peça, esse lindo conjunto todo em crochê, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!